criou-se o INCRA, não é? Que é o Instituto Nacional de Reforma Agrária, né? É uma autarquia federal, e a missão prioritária do INCRA é executar a reforma agrária, né? E realizar aí um ordenamento, né? Fundiário nacional. Tá? Então, para que vocês observem há quanto tempo vem se falando sobre reforma agrária. Eu comentei agora há pouco em relação à criação, a essa questão agrária no Brasil, né? Eu falei em latifúndio por dimensão e por exploração. Então, aqui para vocês entenderem, né, o que isso significa. Então, o que nós consideramos latifúndio por dimensão? Essa unidade módulo rural, eu já na sequência vou explicar para vocês, tá? Mas o que é o latifúndio por dimensão? Ele representa uma área 600 vezes maior que o módulo rural da região, não importando se essa área está sendo explorada ou não. Então, isso é o que a gente chama de latifúndio por dimensão. Então, entenda, é uma área que não está sendo explorada. Né? Latifúndio por exploração é uma propriedade que fica entre 1 e 600 vezes o módulo rural, mas não é totalmente explorada. Ou seja, não existe uma exploração total, né, dessa área. E aí existe a empresa rural. Essa empresa rural é uma propriedade entre 1 e 600 vezes o módulo rural, mas ela é muito bem aproveitada economicamente. Então, para vocês entenderem essa questão, né, sobre os latifúndios, das grandes propriedades, principalmente 1,4% dos proprietários de terras detém a metade da área rural do Brasil, que é a nossa grande situação, né? Essa concentração é fundiária. 32% possuem apenas 1,4% das terras. Então, entra naquela situação que vimos agora há pouco. Muita gente com pouca terra e pouca gente com muita terra. Então, esta é a característica da estrutura fundiária brasileira. Então, para que vocês entendam, né, essa questão das propriedades, né, o tamanho das propriedades, né, o que eu considero uma pequena propriedade, o que eu considero uma média propriedade, o que eu considero uma grande propriedade, né? Um latifúndio, um minifúndio, enfim. Então, veja só, em 25 de janeiro de 93, a Lei 8.629, ela reafirmou que a terra ela tem que cumprir a sua função social. Né? E se estabeleceu, então, novos conceitos em relação a dimensões e a classificação dos imóveis rurais. Então, veja lá, existe um módulo rural e existe um módulo fiscal. Você viu que agora há pouco nós falamos, né, em módulo rural. Tá? Então, veja lá, o que é o módulo rural? É uma área que vai variar entre 2 a 120 hectares. Para quem não lembra, hectare é uma das medidas agrárias mais utilizadas, né? 1 hectare corresponde a uma área de 10.000 metros quadrados. Isso é padrão no Brasil inteiro, certo? Muito bem, então voltando, o módulo rural é uma área que varia entre 2 a 120 hectares, isso de acordo com a região, tá? Então vamos lembrar, o Brasil é um país dividido em macro-regiões, não esqueça disso. Essas macro-regiões têm características, né, econômicas bem diferentes, então sempre é bom lembrar em relação ao Brasil dessa forma. São 5 Brasis, tá? Essa área que eu disse agora em relação ao módulo rural, ela tem que ser suficiente para manter a subsistência de uma família de até 4 pessoas. Então, isso é o que caracteriza o módulo rural, certo? Aí existe o módulo fiscal. O módulo fiscal ele já é uma área um pouco mais variável. O módulo fiscal depende de características das atividades agrícolas que estão aí sendo praticadas e de alguns elementos naturais, clima e solo. Então, o módulo fiscal ele varia entre uma área de 5 até 110 hectares, considerando, portanto, esses critérios que eu disse para vocês, ok? Então, para ter essa noção melhor aí do que nós consideramos hoje, né,
conceitos, né, para se estabelecer dimensões dos imóveis rurais. Bom, como eu disse aqui, você tem já algumas informações, né? A medida agrária utilizada como padrão, você viu, é o hectare, né? Um hectare corresponde a 10 mil metros quadrados. Mas existe aí a medida também conhecida por alqueire, e é bem variável isso no Brasil. Dá uma olhadinha. Um alqueire em São Paulo, para a nossa região aqui também, representa aí uma área de 24 mil metros quadrados. Aí nós temos lá em Goiás, já vamos lá para a região centro-oeste, praticamente dobra, 48 mil metros quadrados é o que representa um alqueire. Lá no Nordeste, veja, são 96 mil metros quadrados. Então, para que você entenda, né? No Brasil sempre você tem que ter esse pensamento, né? Considerando os 5 Brasis. Levando em conta essa estrutura, esse dimensionamento, né? Então veja a classificação como nós temos aí das propriedades rurais. Então o que é um minifúndio? O que consideramos um minifúndio? É quando a dimensão da área ela é menor do que o módulo fiscal que ficou estabelecido, né, pelo município. Tá? Então, é a referência. Pequena propriedade é quando a área fica entre 1 e 4 módulos fiscais. A média propriedade, entre 4 e 15 módulos fiscais. E a grande propriedade, uma área que seja superior aí a 15 módulos fiscais. Tá? Aí você tem uma noção melhor de dimensionamento. E a busca por terras no Brasil, né, você sabe que desde o início sempre foi gerada por muitos conflitos. Tá? Não esqueça, quando o nosso colonizador chegou aqui, essas terras já tinham donos. Né? A gente sabe muito bem disso. Os índios estavam aqui, nós entramos, não pedimos licença e tomamos conta. Tá? Mas a questão agrária no Brasil segue justamente porque pela posse das terras, né, e a propriedade delas. Tá? Então, sempre a questão do grande latifundiário, do grande proprietário do campo. Então, quando se trata, né, de conflitos no campo, né, quem são os personagens? A figura do poceiro, do grileiro, do jagunço e do latifundiário. Esses são os personagens que entram dentro desse contexto. Poceiro, o que é o poceiro? Aquele que tem a posse. Ele não tem o direito jurídico, o direito legal sobre ela. Grileiro. O grileiro é aquele que se apropria indevidamente pela falsificação de documentos. Ele rouba terras. A expressão grileiro lembra o grilo, porque na época, há tempos atrás, né, documento de propriedade, quando existia, eram documentos muito antigos. E para que a falsificação fosse perfeita, eles colocavam os documentos em caixas com grilos e aí um processo natural de envelhecimento. Daí vem o nome grileiro. O jagunço, que era basicamente aquele que executava, né? Era uma espécie de trabalhador de testa de ferro, né? Mas que sempre impunha violência. E o latifundiário, então, é o grande proprietário. E aí lembramos um pouco, né, aqui no Brasil principalmente, do MST. É um movimento que vocês ouviram falar aí por muito tempo. Em relação ao MST, interessante, esse movimento foi interessante porque ele surgiu na década de 80, tá? Quando trabalhadores rurais protagonizavam lutas pela democracia da terra e da sociedade. Né? O primeiro encontro nacional, inclusive, foi aqui no Paraná, em Cascavel. Né? Fundaram, portanto, esse movimento. Esse movimento tinha 3 objetivos principais: lutar pela terra, lutar pela reforma agrária e lutar por mudanças sociais no país. Então veja bem, esses eram os objetivos principais do movimento quando ele surgiu. Eu até coloquei aqui a missão do movimento: queremos ser produtores de alimentos, de cultura e conhecimentos. E mais do que isso, queremos ser construtores de um país socialmente justo, democrático, com igualdade e com harmonia com a natureza. Linda missão, mas nós sabemos muito bem que com o tempo, esse movimento, ele foi tomando cunho político e vocês lembram de vários episódios envolvendo o MST, mas episódios nada interessantes. Invasão de terras, muita violência, né, destruição
tanto que ele foi perdendo praticamente, não é, esta missão para o qual ele foi criado. E a antipatia foi surgindo, né, pelo tempo. Hoje o movimento não existe mais e os problemas, eles seguem. Né? Que problemas? Né? Além dessa questão envolvendo essa distribuição de propriedades, né? Ou seja, a má distribuição de terras no Brasil. Tá? A questão da posse da terra, como eu disse, que ainda ocorre e ocorreu durante o tempo, né? A posse, para que se entenda, tá, moçada? Hoje ainda existe a figura do posseiro. E o que é a posse? A posse é um direito que você adquire. Você tem o direito da posse. Quando se faz esses assentamentos, né, onde famílias rurais são assentadas, as pessoas recebem o direito da posse. Esse direito de posse é intransferível, tá? Ele não pode ser comercializado. E a partir daí surgem também muitos conflitos, tá? A questão envolvendo conflitos entre as pessoas, entre os usuários das áreas. É muito comum isso acontecer, né? Animais que invadem a plantação, né? Vão lá e destroem tal coisa, porque agricultura e pecuária são atividades, né, distintas, mas entenda, elas envolvem o ambiente rural. Então, existem conflitos entre, né, os usuários das áreas rurais. E principalmente aqui, essa questão envolvendo a capacidade de suporte. O que significa isso? É o nível de utilização dos recursos naturais dentro de um sistema ambiental. Então, vamos lembrar aqui dos ecossistemas, dos biomas, tá? Então, esse é o grande problema. Nós temos que utilizar esse espaço, mas nós precisamos garantir sustentabilidade e conservação dos recursos naturais que existem. Então, nós temos que ter o respeito, né, aos padrões de qualidade ambiental. Que esse é um dos grandes problemas, até porque, entenda, a agricultura é uma atividade necessária, mas ela é uma atividade, né, que promove uma degradação, né, do meio natural, envolvendo essa questão, portanto, dos biomas. Tá? E aí a questão envolvendo, né, o grande risco ambiental. Então, nós temos aí problemas envolvendo, principalmente, né, a desertificação. A desertificação, ela é causada por um manejo inadequado de solo, associando-se a algumas características climáticas que vão se manifestando, e isso faz, então, com que haja muitas perdas, né, envolvendo essa atividade agrícola. Então, veja, são vários problemas existentes dentro dessa questão da agricultura. A ocupação, né, do espaço agrário brasileiro. É bem interessante isso, a charge que vocês observam, ela deve chamar bem a atenção, né, dentro dessa situação, né, a fala entre os dois ali, né, colheu tudo isto, né, qual é o segredo? Né, daí o companheiro responde, investir em tecnologia, armazenamento, maquinário. Mas é interessante você ver o pensamento lá do cachorrinho, né? Mas São Pedro ajudou, tá? Então, o que a gente precisa lembrar? Os principais fatores dentro da agricultura que nós vimos lá no comecinho, a moçada lembra? Principalmente os fatores naturais, nós consideramos aí o solo, o relevo e o clima. Quanto ao solo, você lembra? Nós temos hoje a ciência pedologia. Nem todo solo é agricultável, tá? Mas um solo ruim, ele pode se transformar em um solo bom. Claro que para isso tem que existir um investimento. Quanto ao relevo, né, nós hoje temos muitas técnicas que podem ser aplicadas, né, considerando o tipo de cultivo e de que maneira isso pode ser feito, certo? Mas quando envolve o clima, sem chance. Nós não temos nenhum tipo de controle sobre o clima e o tempo. Então vamos entender, a agricultura é uma atividade de risco, como nós já falamos, e ela depende muito do comportamento do clima e do tempo. Então, é claro, considerando o espaço agrário brasileiro, né, nós precisamos lembrar que a ocupação desse espaço envolvendo as atividades agrárias, tá, são diferentes ou se diversificam dentro de um contexto regional. Lembra, o Brasil está dividido em 5 macro-regiões,
cada região é um Brasil diferente, mas nós temos as diferenças físicas, naturais, envolvendo esses elementos que eu disse e lembrei agora há pouco, e a questão das diferenças históricas, né? Considerando o processo de colonização, de povoamento, de ocupação, e socioeconômicas, justamente porque nós entendemos que o nível de desenvolvimento entre essas regiões, ele é diferente, tá? Então não esqueça, são 5 Brasis diferentes, tá? Mesmo assim, nós encontramos espaços, né, no Brasil, né? Dentro do território brasileiro, 70% do solo brasileiro ele é constituído por solos agricultáveis. Veja bem, 70%. Então o Brasil tem uma característica geológica muito interessante dentro dessa questão, tá? O tipo de solo que nós encontramos no Brasil, né? O Brasil tem solos muito férteis. A exemplo, podemos lembrar aqui do solo de terra roxa, né? Essa terra vermelha que a gente tem aqui na nossa região, né? Que é um solo de origem vulcânica, muito fértil. O solo de Massapê, lá na região do Nordeste, na zona da Mata Nordestina, também um outro solo muito fértil, tá? Nós temos vários espaços no Brasil onde se pratica uma monocultura, né? Onde se envolve sistemas modernos de produção, né? Tecnologias agrícolas, alto índice de produtividade, assim como nós vamos encontrar no Brasil também áreas, né, menores de roças, de uma agricultura mais tradicional, né? Onde nós temos aí a prática de uma policultura, né, onde não existe aplicação de técnicas muito modernas. Então nós temos toda essa diversidade em relação ao espaço agrário brasileiro. Mas como eu disse, 70% dos solos brasileiros são solos agricultáveis, porém apenas 10% dessa área está sendo ocupada tanto pela lavoura como pela pecuária, né? Porque são as atividades relacionadas ao campo, ao meio rural. Então, para entender, de cada 7 hectares bons para o plantio, apenas um está produzindo. Bom, veja só. Então nós podemos aumentar, né, essa área de produção. Não é bem assim. A grande discussão, e na realidade, dentro da evolução da prática da agricultura, o grande desafio não é aumentar a área de cultivo, mas é aumentar a produtividade da área que já existe. Lembra, a agricultura, ela é uma atividade necessária, mas ela é uma atividade que traz consequências graves em relação ao meio natural, porque querendo ou não, para ser praticada a agricultura, nós entendemos que existe necessidade de modificação de biomas. Isso é um problema sério, certo? Mas enfim, aqui você tem na sequência, né, em relação a melhores resultados, né, dentro da nossa produção agrícola, né, algumas medidas que seriam necessárias. São medidas simples, mas que nem sempre elas estão sendo aplicadas. Então veja, uma das medidas, avaliar a terra para uma melhor utilização dela. Aí entra o geoprocessamento, aí entra o trabalho de profissionais experientes na área para fazer esse tipo de levantamento, esse tipo de pesquisa, portanto, para que haja um aproveitamento melhor, buscando-se o quê? A alta produtividade pela área ocupada, certo? Substituir cultivos menos rentáveis pelo de maior valor de mercado, né? Aí entra o conhecimento de comportamento de mercado. Nós vivemos num mundo capitalista, não é? Então é necessário, se o agricultor está produzindo um produto que em termos de mercado não é um produto que está lhe rendendo o suficiente ou necessário para o investimento que está sendo feito, com certeza há necessidade da troca, da substituição dele, né, por cultivos que têm dentro do mercado um valor muito mais atrativo, muito mais interessante.
tá? Utilizar a tecnologia correta para cada área. É aquela velha história, nem toda receita ela vai ser a mesma para todas as pessoas. Muitas vezes você tem a receita, mas ela não vai sair igualzinha, certo? Então, a tecnologia correta para cada área. Aquela história, eu aprendi com o meu pai aprendeu com o meu avô aprendeu com o meu bisavô. E aí, para essas gerações todas, sempre vai dar certo, sempre vai dar tudo certinho. Não é bem assim que funciona. Nós entendemos muito bem que nós estamos avançando em termos de conhecimento, de pesquisa científica, e as técnicas estão se modernizando cada vez mais, né? Essa questão dos critérios agrícolas. É engraçado, nós temos o grande, o médio e o pequeno proprietário, são realidades totalmente diferentes, mas os critérios agrícolas são os mesmos, se aplicam da mesma forma para os três níveis. E é claro que nós entendemos, o grande proprietário, ele tem muito mais vantagens sobre os médios e os pequenos. Então os critérios precisam ser diferentes, né? Ampliar o número de cooperativas agrícolas. As cooperativas, elas existem, como o nome sugere, para cooperar, né? Em relação principalmente, né, aos pequenos, aos médios, que não têm tanta estrutura, tá? Para competir em termos de mercado, para competir em termos de produção. Então, fundamental, claro, que essas cooperativas elas sejam mais numerosas do que já são, proporcionando, portanto, essa facilidade e essa possibilidade de competitividade. E, claro, essa última medida nem se discute, né? Promover uma real reforma agrária. Isso é fundamental. Tá? Agora, em relação à produção agrícola brasileira, é interessante, o Brasil tem destaque, né, dentro dessa questão da produção dos diferentes produtos, né, agrícolas. Aqui alguns, claro, em destaque. Né? Nós temos aí, em relação ao Brasil, o maior produtor mundial de café. Por muito tempo o Brasil se coloca nessa posição. Realmente o café no Brasil sempre teve uma importância significativa na questão econômica. Né? Lembra, nós tivemos o ciclo do café. Tá? O café foi introduzido aqui no Brasil em 1827 por Francisco de Melo e Paleta. Foram trazidos para cá as primeiras mudas de café. Cana de açúcar, o Brasil é o maior produtor mundial de cana. Lembre que a cana, além de ser um alimento, é um produto energético. Nós temos aí a tecnologia da extração do álcool de cana. Essa é uma tecnologia brasileira, tá? E também a cana foi trazida aqui ao Brasil, as primeiras mudas chegaram aqui no Brasil no período da colonização, encontraram um clima excelente, um solo de boa qualidade lá no Nordeste, principalmente na zona da mata. Frutas cítricas é onde o Brasil vem se destacando muito no cultivo dessas frutas, né? Um destaque se faz aí a laranja, principalmente. O Brasil é um grande produtor de suco concentrado de laranjas e tem hoje um mercado consumidor muito amplo, principalmente nos Estados Unidos, tá? Produção de milho, né? O continente americano sempre se destacou como a civilização do milho, tá? E é um produto básico na alimentação, né? Hoje nós temos uma importante, uma interessante produção de milho aqui no Brasil, né? Dando destaque a alguns estados brasileiros. E o nosso grande destaque vem sendo aí o soja, né? O Brasil representa a segunda produção mundial de soja, tá? Produção aqui na nossa região sul, na região centro-oeste, principalmente no estado do Mato Grosso do Sul, né? E a soja é um produto agroindustrial. Então o Brasil é um grande produtor de matéria-prima para o setor industrial. E isso é fundamental, claro. Aqui nós estamos destacando alguns, né, dos produtos agrícolas brasileiros. O Brasil tem um destaque muito grande na produção de produtos tropicais. Essa é a nossa grande vantagem. Mas o Brasil produz tanto produtos tropicais como também produtos temperados, né? Mas o nosso destaque maior são os produtos tropicais, a nível de exportação principalmente. E quando se trata dessa distribuição de produção por região no Brasil, de novo, as 5 macro-regiões. Mas aqui você vai observar, nós não estamos destacando, né, a região norte do Brasil. E o detalhe, você sabe, a região norte do Brasil, nós temos lá, não é, o grande bioma da Amazônia. E quando se trata do bioma da Amazônia, nós precisamos lembrar, né, do padrão de clima que tem lá,
a presença da floresta tropical equatorial, né? A presença de solos lixiviados. Então, realmente, a agricultura não evoluiu tanto nessa região. A região centro-oeste, a agroindústria é o setor mais importante da região. Lembrando que na região centro-oeste, nós já há algumas décadas estamos tendo um grande avanço agropecuário. Por muito tempo se buscou um processo maior de interiorização do Brasil. Isso vem acontecendo nessa região principalmente com o avanço então da agropecuária brasileira. Claro, esse avanço já comprometeu muito o bioma que caracteriza essa região, que é o bioma do Cerrado, né? Como eu disse, a prática de uma agricultura moderna permitiu com que a exploração desta área fosse mais intensa dentro desse setor, né? O grande destaque é a produção de soja, sorgo, algodão, girassol. Também temos uma grande produção de arroz e de milho no país ocorrendo nessa região, né? E os investimentos, né, envolvendo o chamado agronegócio, né? São grandes propriedades, grande parte da produção é voltada para a exportação e com certeza uma das regiões que vem recebendo muito investimento nessa área. A região sudeste no Brasil é aquela em que você tem o nível mais alto, mais elevado da agricultura brasileira, considerando técnicas, padrões, né, de técnicas utilizadas, produtividade, excelente produtividade. Destaca a produção de café, laranja, cana-de-açúcar, frutas, entre aí outras produções, é claro. Mas, evidente, né, é a região mais desenvolvida do país. Consequentemente, os investimentos aí na agricultura empresarial, né, no agronegócio, no agrobusiness, é intensa e bastante interessante. A região Nordeste é a região mais antiga, lembrando, né, que lá nós tivemos nosso primeiro eixo econômico. Claro, no Nordeste nós precisamos lembrar das suas sub-regiões. Nós temos lá no Nordeste a zona da Mata Nordestina, a área mais rica em função do clima de padrão tropical úmido, né? Os solos férteis, que é o solo de Massapê, as grandes propriedades, as grandes concentrações urbanas, enfim. Então é uma das áreas mais produtivas dentro desse aspecto. O Agreste, que é uma zona paralela, já destaca-se muito a policultura, presença de pequenas e médias propriedades com uma diversificação maior em termos de produção agrícola. Nós temos o sertão, a grande questão do sertão nordestino, vocês lembram, é a questão da seca. Mesmo assim, há uma produção significativa no sertão nordestino, tá? Principalmente o cultivo de frutas tropicais, claro, em técnicas de irrigação. Mas as melhores frutas do Brasil estão sendo produzidas lá. E aí nós temos o meio norte nordestino, que representa o estado do Maranhão e do Piauí, que vem ocorrendo um avanço, né, agrícola principalmente, bem interessante. Então, o Nordeste, né, apesar de ser uma das áreas mais antigas, apresentando, né, problemas relacionados aí à questão climática, né, a seca, as estiagens prolongadas, tá? Nós temos aí, né, uma importante região de culturas e de criação no Brasil. E, claro, a nossa região sul, né, que é com certeza a região que mais se destaca dentro da prática da agricultura, né, com técnicas modernas, uma excelente produtividade, presença aqui de cultivos e de produtos temperados, né? Exemplo aí o trigo, milho, arroz, feijão, tabaco. Nós somos grandes produtores de soja, mel, alho, maçã, cebola, então já dá para perceber uma boa variedade, uma boa diversificação, né? A estrutura vegetal aqui da nossa região, caracterizada principalmente pela área de Campos, né? Região lá da Campanha Gaúcha no Rio Grande, Campos Gerais aqui no Paraná, Campos de Lages em Santa Catarina, também proporcionou uma área excelente de criação de rebanho de gado bovino. Tá? Também destacamos muito na criação de suínos, né? Na criação de aves, Paraná, onde nós temos um destaque bem interessante nesse aspecto. Atividade extrativa,
não é? Já tivemos aí uma intensa atividade de extração de madeira, de erva mate, né? Aqui na região do nosso estado, também tivemos aí no oeste de Santa Catarina, nós temos aí importantes abatedores e frigoríficos, então a nossa região sul, com certeza, ela tem um destaque bem interessante dentro da agropecuária brasileira. Mas, como vocês observam, essa regionalização realmente define, né, uma diversidade bem interessante dentro da prática agrícola. E cada região, lembrando, tem uma realidade diferente, envolvendo, né, os diversos aspectos. Aqui só para exemplificar, para que vocês observem como na pauta das nossas exportações predominam os produtos primários, que são os agrícolas e os pecuários, né? Veja só, açúcar, café, o soja, né, o suco de laranja concentrado, né, são atividades relacionadas, evidentemente, à agropecuária, né? A produção aí de frango, né, de carne bovina, de novo a tabaco. Então, realmente, nas nossas exportações, sempre predominaram os produtos primários. Nós tivemos a partir da década de 80 a presença nas nossas pautas de exportações produtos industrializados, manufaturas, tá? Mas sempre o nosso grande forte foi a exportação de produtos primários relacionados a essas duas atividades, a agricultura, né, e também a pecuária. E continua. Nós tivemos um momento industrial interessante aqui no Brasil, envolvendo entre as décadas de 50 e 60, nós tivemos uma grande evolução na atividade industrial, né? Até esse momento, a política brasileira era muito tradicionalista, envolvendo, destacando sempre as atividades primárias, né? Foi a partir da década de 50, 60 que nós adotamos uma política um pouco mais industrializante, né? E se estendeu décadas seguintes, nós tivemos um momento industrial interessante aqui no Brasil, mas nós continuamos tendo na agricultura e na pecuária importantes investimentos. E o Brasil tornou-se um grande produtor de produtos agrícolas. O Brasil se tornou um grande produtor, né, de manufaturas relacionadas ao setor primário. Tá? Claro que a nossa agricultura ela modernizou muito mais. Hoje nós temos aí a grande agricultura de precisão, né? Hoje nós temos aí as grandes empresas, né, agrícolas, né? Importantes consórcios se formaram nesse processo de exploração da atividade agrícola, porque o Brasil é um grande produtor de alimentos. Na realidade, o Brasil é um grande fornecedor de alimentos para o mundo inteiro. Mesmo aquela questão envolvendo a fome existente no Brasil, mas a nossa produção agrícola ela é significativa e realmente ela faz muito diferença no mercado mundial. Outro destaque que nós temos, evidentemente, está na questão da pecuária. Nós também temos na pecuária brasileira a pecuária intensiva e a extensiva. Lembra? São os dois sistemas de produção. Tá? Na pecuária intensiva, os investimentos eles são altos, eles são elevados. O animal normalmente, nesse sistema de produção, ele é criado em espaços pequenos, um sistema de confinamento. Existe uma alimentação balanceada, então o animal recebe alimentação, né? São rações balanceadas, são pastagens muitas vezes selecionadas, porque a produção para esse tipo de sistema ela precisa ser elevada e a qualidade do produto lá no final tem que ser excelente, né, para que o Brasil realmente tenha capacidade de competitividade no mercado lá fora. O Brasil é um grande exportador de produtos da pecuária também. No sistema extensivo, que é um sistema que também predomina muito aqui no Brasil, é quando o gado ele é criado solto, então em grandes áreas, em grandes pastagens naturais,
Não existe aquela alimentação balanceada, né, utilizando-se ração, né? É a pastagem natural disponível, portanto, no campo. É o próprio animal que procura o seu alimento através do pasto, é claro. Então, é claro que são diferentes, né, dentro desse contexto, a forma de criação envolvendo os rebanhos brasileiros, tá? Os investimentos maiores, eles acontecem, claro, no sistema intensivo, na pecuária intensiva. Geralmente, na pecuária intensiva, nós temos a produção, né, a criação sendo feita para a produção do leite. Tá? Se bem que no sistema intensivo nós também podemos ter a criação, né, do gado destinado a corte. Já na pecuária extensiva, o gado solto, o gado criado em grandes pastagens naturais, o processo ele é mais para o aproveitamento do gado de corte, né, para a produção de carne principalmente, certo? Claro que a pecuária ela modernizou, mas num ritmo diferente um pouco da agricultura, né? Os investimentos eles estão acontecendo. Os rebanhos brasileiros eles são significativos. Hoje nós temos aí o segundo rebanho mundial de gado bovino, né? Nós perdemos lá para a Índia, que a moçada sabe, lá na Índia a vaca ela é considerada um animal sagrado. E aqui no Brasil nós temos praticamente uma cabeça de gado bovino por habitante. Hoje, o rebanho bovino brasileiro com certeza ultrapassa aí os 200 milhões de cabeças de gado, tá? E os principais produtos, né, carne, leite, né, e o couro do animal que são bastante comercializados. A criação do gado suíno é um outro gado bem numeroso no Brasil, né, de produção e de grande aceitação em termos de mercado, tá? E o gado ovino. São os três maiores rebanhos brasileiros, tá? Se bem que, é claro, nós temos aí outros rebanhos, né? Nós temos aí o gado equino, né? São os cavalos, né? Nós temos o gado acenino e muar, são os asnos, burros, jegues, mulas, tá? Nós temos o gado caprino, né? São as cabras, né? Os cabritos, tá? Algumas criações exóticas no Brasil se destacam bastante, e na questão da avicultura, né, onde o Brasil realmente também vem se destacando em termos de produção. Então, veja que em relação a alimento, produção de alimento, a agropecuária brasileira, ela se destaca, ela chama bastante a atenção. E só para você ter uma ideia, né, a criação feita pelo sistema intensivo. Então, vocês verem e observam o gado confinado, né, em estábulos, em currais. Esse confinamento também pode ser, como você vê, através de baias, né, que o animal permanece ali com pouco movimento. E a alimentação, conforme você está observando, ela é, né, complementada, né, com silagens especiais ou rações balanceadas. O que se busca, né, uma maior produtividade e um tempo de criação e de produção menor, é claro, né? Visando sempre o quê? Mercado. Aí o Brasil é um grande fornecedor, né, de produtos pecuários também para o mundo todo, tá? Aqui você já vê imagens da pecuária extensiva, então bem diferente, ó. Você vê o gado solto, né, em área de pastagem, o animal permanece assim o tempo todo, é um rebanho geralmente bem numeroso, são muitas cabeças de gado, e o animal procura o seu alimento. O alimento dele é a pastagem que ele tem aí disponível, tá? Essa é uma pecuária que se destaca muito no Brasil. Nós temos aí grandes fazendas criadoras, né, pelo sistema extensivo. E aqui o animal é normal, ele é destinado principalmente a corte, né? Na pecuária intensiva, nós ainda temos a criação também voltada para a produção de leite, tá? Enfim, para que a moçada realmente tenha essa noção e observe, né, como a agropecuária brasileira ela tem um destaque importante, um destaque significativo. Feito, moçadinha, então tá aí. Acho que aqui, né, deixamos bem claro toda essa questão envolvendo a geografia agrária no Brasil, beleza?